falando em loucuras da esquerda, aqui um brinde para Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Adriles. Ela assinou a decisão que colabora com a lei antimanicomial, promulgada há mais de 10 anos. Então, assassinos, Matheus Folo, pedófilos e criminosos sob custódia psiquiátrica serão desencarcerados, sairão do hospital psiquiátrico até 2024. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é a Rosa Weber, ela também é presidente do Supremo, assinou essa resolução que determina a liberdade de todos esses criminosos que estão encarcerados em alas psiquiátricas. O decreto entrou em vigor na segunda-feira, nesse dia 15, e tem o prazo de 1 ano para encerrar com as atividades de hospitais de custódia para condenados por insanidade mental. Então você tem champinha, você tem todo tipo e toda sorte de pedófilo. Você tem, cara, é mais uma solução todos os assassinos que criaram a merda da Constituição brasileira. Você tem situações graves no curso da história e busca-se resolver uma situação grave com uma solução que traz muito mais problemas do que aquela inicial que se gostaria de resolver. Nós tivemos um histórico aqui no Brasil terrível. A gente tem até um livro até da Daniela Arbex, que é O Holocausto Brasileiro, que conta a história do hospital psiquiátrico de Barbacena, que era um depósito de gente, uma das coisas mais tristes da nossa história e que não é contado. E esse é um documento fantástico que eu recomendo. Bom, o que acontecia? O pai fazendeiro tinha uma filha que engravidava do peão, colocava a filha grávida lá, despejava lá, porque era vergonha para a família. E, não gostava de alguém, colocava lá. Minha mãe está dando problema, colocava. Virou um depósito, uma coisa horrorosa. As cenas são horrorosas. Como é que a gente soluciona isso? Coloca todo mundo na rua. Coloca todo mundo, abre os portões, solta todo mundo, porque assim a gente vai resolver o problema do... Mas isso daí tem reflexo na própria pauta do PT, essa, quando eles votam naquelas comissões internas do PT, eles falam sistema prisional lotado, desencarceramento, manicômio. E eu vou te falar uma coisa, tá, Adriles? Eu vou passar a bola para você o seguinte, esse movimento existe nos Estados Unidos também. Há 50 anos você tinha 500 mil pessoas internadas nos Estados Unidos nas alas psiquiátricas. Pessoas que cometeram crimes e que são consideradas insanas. Sabe quantos tem hoje? 50. A questão é mais profunda que a solução fácil para um problema difícil. A questão é ideologia. Mais uma vez eu vou ter que dizer, uma ideologia de esquerda. Porque eles acham que a doença mental não existe. A doença mental, um problema cognitivo do cérebro, uma coisa do cérebro que adoece, um cara que é esquizofrênico, ele perde a noção do que é bem ou mal, ele perde a noção das circunstâncias, ele pode até matar uma pessoa em achando que essa pessoa é uma assassina em potencial, ou seja, você delira. Então você perde a noção e a dimensão da realidade. É um problema ideológico de desencarceramento e acabar com os manicômios no seguinte sentido. Você acha que toda doença mental é derivada de uma doença social e que você exclui, isso é Michel Foucault na veia, não estou dizendo nada de novo, você exclui as pessoas que não se adequam, não se coadunam àquele padrão social vigente e as coloca como loucos, como insanos, para encarcerarem aquelas pessoas que estão se rebelando contra o status quo da sociedade. Não, querido. Problema cerebral existe, esquizofrenia existe, bipolaridade existe, existem graus de doenças mentais e num grau extremo você pode colocar em risco a família desse doente mental, as pessoas ao lado desse doente mental, não porque ela seja inimputável, mas porque ela perde a noção da realidade, porque ela está louca, que o cérebro dela entrou em convulsão, entrou em confusão. Você percebe? Então, essas pessoas têm a necessidade de ser internada, sim. É claro que houve injustiças no passado de confundir uma pessoa que está ou drogada ou está num grau de bipolaridade que é controlável socialmente, colocar essa pessoa internada. Mas você não resolve esse problema negando o fato de que existe uma doença mental. Então, quando você pega um champinha ou um monstro assassino que estrupa mulheres, que persegue pessoas, que esquarteja pessoas e os coloca na rua,
você está sendo responsável pelo risco social. E isso é uma ideologia esquerdista. Eu lembro do Ferreira Goulart, um grande poeta, um grande ídolo meu, que foi num programa de televisão e a mulher falava assim, não, mas porque o movimento antimanicomial é maravilhoso, porque eventualmente você integra essas pessoas à sociedade. O Ferreira Goulart tinha dois filhos esquizofrênicos. E os filhos não queriam tomar remédio. E eles queriam assassinar a empregada, porque eles achavam que a empregada era louca. Ou seja, o louco acha que todo mundo é louco, todo mundo está conspirando contra ele. E aí o Ferreira Goulart falava, o que eu vou fazer? Falou para essa apresentadora mineira, que eu não vou citar o nome. Eles não queriam tomar remédio, eu vou enfiar o remédio pela bunda deles? O que eu posso fazer? Tem que internar. Ou seja, são soluções tristes, cruéis, mas contra a possibilidade de a crueldade de uma pessoa deixar um louco na rua que pode colocar em risco o outro ser humano. Ou seja, mais uma vez a ideologia progressista, esquerdista, entranhada no Supremo Tribunal Federal, ajuda o quê? A piorar a sociedade. Por quê? Porque o Lula enfiou 7 ou 8 ministros lá que hoje comandam o país e comandam a ideologia das pessoas contra as próprias pessoas. Parabéns, esquerda brasileira. Vocês estão piorando a vida de todo mundo sistematicamente. E eu vou falar uma coisa, Geisiane. O Brasil é o lugar do poste mijando no cachorro, né? Qual que é a ordem das coisas aqui? Nos Estados Unidos, você, assassino, né? O assassino, o serial killer, ele quer ser declarado insano para fugir da pena de morte e da prisão perpétua. É isso. Aqui no Brasil, para você conseguir manter o cara encarcerado num hospital psiquiátrico, é o contrário. Porque a medida de segurança, o prazo de validade dela só termina quando a junta médica de psiquiatras declara que ele está curado. Então, você consegue manter um champinha a vida inteira no hospital psiquiátrico. Porque se ele for para o sistema penal, processual penal regular, esse cara sai em 8 anos. Esse cara sai em 9 anos, talvez menos. Então, olha que loucura. A gente está querendo aqui, a Rosa Weber, com essa medida, ela consegue criar o estado de insegurança, aqui não é nem insegurança jurídica mais, temam pelas vidas de vocês. Porque o Brasil virou o país da impunidade total com isso. E percebam como tudo está entrelaçado, tudo está ligado. Ao mesmo tempo que pessoas que não têm nenhum distúrbio psiquiátrico ou que sequer são bandidos, são tratados como bandidos porque eles fazem oposição à ideologia vigente dentro da comunicação, dentro da política, dentro do judiciário. Percebam como tudo está englobado. Ao mesmo tempo, esse mesmo judiciário determina que pessoas com problemas psiquiátricos que cometeram crimes gravíssimos, essas sim, extremamente nocivas, estejam soltas na sociedade. O Léo Lins, que é só um humorista, ele não pode sair da cidade de São Paulo, porque ele fez uma piada. Percebam só a falta de proporção, o senso de proporção que o Estado brasileiro, que o judiciário brasileiro tem. Assim, é uma completa falta de noção. Mais uma vez, a esquerda se utiliza de determinadas identidades para manipular. Veja que curioso. Eu sempre falo aqui que o movimento trans faz isso. Existe uma parcela ínfima da população que, de fato, tem um problema psiquiátrico, que é conhecido como disforia de sexo, não de gênero. O gênero não existe, o gênero não é uma construção social. Outra coisa que a gente tem que readequar a nossa... É uma disforia de sexo. Gênero não existe. Isso aí é coisa da Butler falando bobagens. Então, veja, a partir disso, de pessoas que têm um problema médico, uma anomia, como diria o Durkheim, copiando lá das ciências biológicas, tem uma anomia aquela pessoa, ele manipula aquela pessoa para criar um movimento social, para a partir disso fazer todas as jogadas dentro do campo político burocrático. O mesmo acontece agora com essas pessoas aí psiquiátricas, que ainda são piores, porque assim, os trans são vítimas desse movimento. Esses não são vítimas, os caras são culpados, eles cometeram crimes. O Maníaco do Parque cometeu crime, o Champinha cometeu crime, eles são frios. Eles, inclusive, não sequer sentem um ressentimento a respeito daquilo que eles cometeram. Eles têm um problema psiquiátrico e isso deve ser tratado dessa forma. Qual que é o problema de tratar isso dessa forma? Por que o sistema fica o tempo todo usando de eufemismos para problemas reais, para problemas que de fato existem? Se existe um cara
que tem um transtorno psiquiátrico e assassinou, e estuprou e fez coisas horrorosas, esse cara tem que ser punido. E ponto final. Agora, se existe um problema concomitante, com a pessoa interditada de maneira autoritária, porque um determinado problema familiar ocorreu, ou porque existe ali um interesse num determinado dinheiro, aí se trata esse outro problema. Veja, são ações concomitantes, são ações que não se excluem entre si, mas mais uma vez em prol de uma ideologia, em prol de dizer que o Estado é tirânico, em prol de dizer inclusive que o Estado é racista. A pauta do desencarceramento passa também pela ideia de que o Estado age de maneira orquestrada contra a população negra. Isso é uma mentira. Ninguém está prendendo ninguém por ser negro. Eu ando todo dia na rua e não sou presa. Está prendendo porque está baseado num dado da realidade, numa ação que aconteceu de maneira material e objetiva, não por cor da pele, não inclusive por problemas psiquiátricos. Está prendendo esse cara não é porque ele tem um problema psiquiátrico, está prendendo esse cara porque ele teve uma ação dentro da realidade que causa uma nocividade para toda a sociedade. É essa que é a questão. Então, veja, a gente coloca dados, a gente coloca ações em cima de uma objetividade material, ao passo que o nosso judiciário julga em cima de utopias, de ideias, de coisas que não acontecem dentro da nossa realidade.